Meu nome é Juliana. Tenho atualmente 29 anos e até hoje me lembro com clareza de um episódio que aconteceu quando eu tinha por volta de 14 anos de idade. Foi uma experiência tão marcante que, apesar de já ter se passado mais de uma década e meia, ainda me causa arrepios só de recordar. Antes de começar, preciso dizer que todos os nomes aqui foram trocados para preservar as pessoas envolvidas, mas o ocorrido foi real e mexeu profundamente comigo. Naquela época, eu morava com minha mãe em uma casa simples no interior de Minas Gerais. Era uma casa pequena, mas aconchegante, com quintal nos fundos e um portão velho de ferro que rangia sempre que alguém passava por ele. Minha mãe, Dona Teresa, era uma mulher trabalhadora e religiosa, que sempre acreditou em orações, promessas e no sobrenatural. Ela tinha uma amiga chamada Dona Marta, vizinha de 2 casas adiante, com quem costumava compartilhar algumas coisas do dia a dia. Muitas vezes, quando não havia mais espaço no nosso varal para secar roupas, minha mãe pedia licença e usava o varal da casa dessa vizinha para estender o restante. Numa manhã ensolarada de verão, lembro que o céu estava limpo, as cigarras cantavam alto e o cheiro de sabão em pó se espalhava pelo ar. Minha mãe havia lavado uma grande quantidade de roupas. Como de costume, parte delas não coube no nosso varal. Ela então encheu um balde e disse: "Juliana, vou levar essas peças para secar no varal da Marta, já volto." Eu apenas assenti com a cabeça e continuei no quarto, organizando minhas coisas. Gostava muito de colocar música alta quando ficava sozinha, e foi o que fiz naquele dia. Liguei o som, deixei uma fita antiga tocando e me sentei em frente ao espelho para arrumar o cabelo. O detalhe é que o espelho ficava posicionado de tal maneira que refletia a janela atrás de mim, e essa janela dava vista para o quintal, o mesmo quintal onde minha mãe acabara de lavar roupas. Enquanto penteava meus cabelos distraída, algo chamou minha atenção. No reflexo do espelho, eu vi claramente uma figura passando pela janela. Era minha mãe. Reconheci o corte de cabelo, a blusa que ela usava e até o jeito característico de andar. Eu não tinha dúvida. Era Dona Teresa. Naquele momento só consegui ver do ombro para cima, mas era o suficiente para identificar. Achei estranho, porque ela havia saído havia poucos minutos e já estava de volta. Deixei o pente cair sobre a cama e corri para encontrá-la. Atravessando o corredor, fui até a cozinha e abri a porta que dava para o quintal. Estranhamente, não havia ninguém. O quintal estava vazio, silencioso, apenas com algumas roupas penduradas balançando levemente no varal. Fiquei parada, olhando em volta, tentando encontrar algum sinal dela. Pensei que talvez tivesse entrado rápido em casa por outro caminho, mas não havia portas alternativas. O único acesso era pelo portão do quintal, e ele rangia tanto que seria impossível não ouvir quando alguém passava. No entanto, não escutei absolutamente nada. Resolvi voltar ao quarto, mas algo dentro de mim ficou incomodado. Era como se tivesse visto uma sombra, um reflexo enganoso. Mas não, eu tinha certeza de que era minha mãe, tão certa que cheguei a chamá-la em voz alta. "Mãe! Mãe, a senhora voltou por quê?" Não obtive resposta alguma. O tempo passou devagar depois disso. Fiquei tentando me distrair, arrumando a cama, mexendo em cadernos antigos e até assistindo televisão. Aproximadamente 1 hora mais tarde, ouvi o barulho da porta da sala se abrindo. Minha mãe entrava tranquila, ainda com o balde vazio nas mãos. Corri até ela e, sem perder tempo, perguntei: "Mãe, por que a senhora voltou antes e não respondeu quando eu chamei?" Ela me olhou surpresa, com a testa franzida e disse: "Que horas eu voltei? Eu só saí agora há pouco para estender as roupas na casa da Marta e estou voltando neste instante." Meu coração gelou. Eu insisti: "Não, mãe, a senhora passou aqui sim. Eu vi a senhora pela janela do quarto. Mesma blusa, mesmo cabelo, era a senhora." Ela balançou a cabeça firme. "Minha filha, eu não voltei.
Fiquei na casa da Marta o tempo todo. Pode perguntar para ela. Você deve ter se confundido. Senti um frio subindo pela espinha. Não era confusão. Eu sabia o que tinha visto. Era como se duas versões da minha mãe estivessem existindo ao mesmo tempo. Uma estendendo roupas na casa da vizinha e outra passando diante da minha janela. Fiquei tão assustada que contei detalhadamente tudo o que tinha visto. Minha mãe, que sempre acreditou em mistérios e rezas, ficou séria, mandou que eu rezasse e pediu proteção a Deus. Isso só aumentou meu medo, porque se ela tivesse dito que era bobagem, talvez eu conseguisse acreditar. Mas a reação dela, de respeito ao inexplicável, reforçou que algo estranho realmente tinha acontecido. Naquela noite, não consegui dormir direito. Cada estalo da casa me deixava em alerta. Senti uma presença estranha, como se alguém estivesse observando meus movimentos. Por semanas, o simples fato de ficar sozinha em casa se tornou assustador. Eu tinha a impressão constante de que não estava só. A lembrança da silhueta passando pela janela nunca me abandonou. Era real demais para ser ilusão. Com o passar dos anos, ouvi relatos semelhantes. Pessoas que viram irmãos chegando da escola e depois descobriram que eles nunca tinham chegado. Gente que viu pais pedindo algo na porta e, ao conferir, os encontrou dormindo. São aparições de pessoas conhecidas em situações corriqueiras, mas que não estavam realmente ali. Alguns chamam isso de duplos ou doppelgangers. Outros dizem que são espíritos brincando com nossas percepções. Há quem acredite em dimensões paralelas, como se em um universo próximo minha mãe realmente tivesse voltado e por alguns segundos essa realidade se sobrepôs à nossa. A mim restou a incerteza. Nunca mais vi a imagem daquela forma tão clara, mas o medo de estar acompanhada por algo que não compreendo me perseguiu por anos. Aprendi a viver com a dúvida, a respeitar o inexplicável e a entender que o mundo tem fendas que não se explicam com facilidade. A lembrança daquela figura passando pela janela continua tão viva quanto no dia em que aconteceu. Se foi uma alma, um espírito imitador ou uma falha entre dimensões, eu não sei dizer. Só sei que nunca mais consegui olhar aquela janela da mesma maneira. Para mim, ela se tornou uma fronteira entre o que é real e o que não é. E essa foi minha experiência. Conto aqui para dividir o peso do mistério e, quem sabe, encontrar pessoas que tenham passado por algo parecido. O inexplicável, às vezes, se manifesta nos detalhes mais simples da vida. E isso é o que mais assusta. Não precisamos estar em cemitérios ou casas abandonadas para viver o sobrenatural. Às vezes, basta uma janela, um reflexo e um instante em que a realidade se abre para o desconhecido. Meu nome é Camila. Tenho 37 anos. Sou de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais e sempre gostei de assuntos ligados ao sobrenatural. Desde a adolescência, acredito que o mundo em que vivemos não se limita apenas ao que conseguimos ver e tocar. Sempre soube que existem dimensões paralelas, energias, presenças e acontecimentos que desafiam qualquer explicação lógica. Quando conheci o canal Mistérios do Além, passei a ouvir cada relato com uma identificação enorme, pois muitos me fizeram lembrar de experiências que vivi ao longo da minha vida. Sou casada com André, um homem de 42 anos, que desde criança possui uma mediunidade muito aflorada, embora ele nunca tenha tido interesse em desenvolver essa capacidade. Ele prefere ignorar, seguir a vida e fingir que nada acontece, mas mesmo assim não consegue escapar de algumas experiências marcantes. Muitas vezes ele me contou que via pessoas que já tinham partido, vultos, sombras e até pressentimentos que depois se confirmavam. Um dos primeiros acontecimentos estranhos ocorreu logo que fomos morar juntos. Estávamos há apenas alguns dias dividindo o mesmo teto quando André me contou que tinha visto uma mulher parada na sala, olhando para ele e sorrindo.
O detalhe é que ele nunca conheceu minha mãe, que havia falecido anos antes. No entanto, uma semana depois, enquanto arrumávamos a casa, mostrei a ele uma fotografia da minha mãe pela primeira vez. André empalideceu e me disse que aquela era exatamente a mulher que tinha visto na sala. Foi um choque, mas também um alívio, porque me senti protegida. Eu gostava de imaginar que minha mãe tinha ido nos dar as boas-vindas no novo lar. Mas o relato que vou compartilhar agora é mais recente e me marcou profundamente. Ele aconteceu no feriado do dia 1º de maio do ano de 2023, o Dia do Trabalhador, que naquele ano caiu em uma segunda-feira. Aqui em casa moramos eu, meu marido André, minha filha Isabela, que tem 13 anos, e meu filho mais novo, Daniel, que tem 9 anos. Além de nós 4, temos também 3 animais de estimação que fazem parte da família. Eu trabalho em uma imobiliária, um ambiente cheio de intrigas, onde o clima muitas vezes é pesado. Meu trabalho é de segunda a sexta-feira, com alguns sábados alternados, mas sempre tenho os domingos e feriados de folga. Já André trabalha como autônomo, prestando serviços de marcenaria e construção. Então para ele não existe essa de feriado ou descanso. Se há serviço para fazer, seja sábado, domingo ou feriado, ele está lá. Naquele 1º de maio, André e meu sogro, que trabalha junto com ele e mora nos fundos da nossa casa, decidiram sair cedo para dar continuidade a uma obra grande em um bairro distante. Eles tinham prazo para entregar e não poderiam se dar ao luxo de perder o dia. Lembro-me bem de que ainda estava deitada quando ouvi os dois saindo por volta das 7 da manhã. Como eu estava de folga, preferi ficar na cama, aproveitando um pouco mais de descanso. Um detalhe importante precisa ser dito aqui. No sábado anterior, André havia ido trabalhar usando uma roupa muito específica, quase chamativa. Ele estava com um boné verde, uma calça jeans e uma camisa do Palmeiras em um tom de verde tão forte que parecia marca-texto. Era o tipo de roupa que não passava despercebida de forma alguma. Guarde essa informação, porque ela será essencial para o que aconteceu. Me levantei da cama apenas por volta das 9 horas. Preparei o café da manhã, cuidei dos animais e logo as crianças se levantaram também. Ficamos todos na sala, conversando. A estrutura da minha casa é simples. A sala é integrada à cozinha, no estilo americano, e a porta principal dá acesso direto à área externa. Essa área é cercada por grades, e o portão que dá para a rua também é todo de grade. Ou seja, não temos muro alto na frente, apenas a grade, o que permite que da sala possamos ver a rua, as pessoas passando na calçada, os carros, tudo com clareza. E então, por volta das 10h20 da manhã, algo inexplicável aconteceu. Meu filho Daniel estava sentado no degrau da porta da sala, que dá de frente para a rua. Minha filha Isabela estava no sofá, de onde também tinha visão total da rua. Eu, por outro lado, estava na pia da cozinha, lavando a louça, e não conseguia ver a rua diretamente, apenas parte da garagem e a porta onde Daniel estava. De repente, ouvi meu filho dizer animado: "Oi, pai!", acenando com a mão como quem cumprimenta alguém. Na mesma hora, chamei Daniel e pedi que fosse arrumar o quarto, sem dar muita importância ao que ele tinha dito. Foi quando ouvi o som do portão sendo aberto, mas não vi ninguém entrar. Imaginei que poderia ser alguém da casa do meu sogro, que morava nos fundos, ou até mesmo o próprio André vindo buscar alguma ferramenta, e não dei muita atenção. Uns 5 minutos depois, percebi que o carro de André não estava na frente de casa. Achei estranho, porque se ele tivesse voltado, normalmente entraria para cumprimentar as crianças e me dar um beijo. Ele sempre fazia isso, mesmo quando precisava voltar em casa várias vezes no mesmo dia. Nunca deixava de nos dar atenção, principalmente para os filhos. Passados cerca de 10 minutos, Daniel me perguntou: "Mãe, cadê o papai? Ele não chegou aqui agora mesmo?"
Nesse momento, Isabela completou: é mesmo, mamãe. Eu vi ele parando o carro do outro lado da rua e vindo em direção ao portão. O Daniel até deu tchau para ele. Eu fiquei confusa. Expliquei que também tinha ouvido o portão abrir, mas que não tinha visto André entrar em casa. Mas as crianças insistiram. Daniel falou com firmeza: era ele sim, mãe. Eu vi o carro, vi o boné verde, a camisa do Palmeiras e a calça jeans. Tenho certeza. Isabela confirmou dizendo: era o papai, não tem como confundir. Naquele momento decidi mandar uma mensagem para André no celular, perguntando se ele tinha passado em casa para pegar alguma coisa. A resposta dele foi imediata e me deixou gelada. Ele disse: não, Camila, você está maluca? Eu estou do outro lado da cidade, muito longe daí. Nem teria como ter ido e voltado. Ainda desconfiada, liguei para ele. Contei o que as crianças tinham visto e disse que eu também tinha ouvido o portão abrir. Ele riu, achando que fosse alguma brincadeira nossa. Do outro lado da linha, consegui até ouvir meu sogro rindo junto e dizendo: ah, então você virou o homem relâmpago porque foi rápido demais. Foi então que resolvi perguntar a André qual roupa ele estava usando naquele momento. Ele respondeu: calça jeans, boné vermelho e camisa bege. Na mesma hora, senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. Perguntei se ele não estava com a camisa do Palmeiras e o boné verde. Ele respondeu: claro que não. Deixei essas roupas penduradas na cadeira do quarto para você lavar. Corri até o quarto e chamei meus filhos. Mostrei a eles a camisa e o boné pendurados exatamente onde André havia dito. Eles olharam para mim assustados, porque tinham certeza absoluta de que tinham visto o pai vestido exatamente com aquelas roupas minutos antes. O mais perturbador é que Daniel afirmou com convicção que viu inclusive a placa do carro, que é antiga e bem característica. Ele sabia de cor os números e disse que não havia como confundir. Naquele dia, não conseguimos encontrar explicação. Eu poderia até pensar que Daniel, por ser mais novo, tivesse se enganado, mas Isabela também viu. E eu ouvi claramente o portão abrir. Não havia ninguém na casa do meu sogro, estava tudo fechado. Então, o que foi aquilo? Um doppelganger? Uma falha na realidade? Um reflexo de outra dimensão, onde André realmente estava usando aquelas roupas? Eu não sei. Só sei que desde esse dia fiquei ainda mais convencida de que existem realidades paralelas que às vezes se cruzam com a nossa. Esse tipo de acontecimento nos deixa mais perguntas do que respostas. Se foi um doppelganger, qual seria o propósito de sua aparição? Apenas confundir? Se foi um reflexo de outra dimensão, como e por que esse contato aconteceu? O detalhe das roupas e do carro, visto claramente pelas crianças, sugere algo, além de uma simples ilusão. Para mim, esse caso é mais uma evidência de que o mundo em que vivemos não é estático nem absoluto. Existem brechas, falhas e momentos em que realidades se misturam, e nós acabamos presenciando fenômenos que a lógica humana ainda não consegue explicar. O relato impressiona justamente porque o fenômeno acontece em plena rotina, no espaço íntimo da casa, onde deveria haver segurança. O mais perturbador é a banalidade da cena. Uma mãe passando pela janela. Isso reforça a ideia de que o sobrenatural não precisa de grandes espetáculos para nos abalar. Por outro lado, o relato deixa a sensação de que poderia ter explorado mais as possíveis explicações espirituais, psicológicas ou até científicas para enriquecer ainda mais o debate. Envie seu relato para o e-mail na descrição. Até a próxima!